Muitos cristãos estão carregando culpa por coisas que Deus nunca chamou de pecado. E o problema é esse. Quando você começa a acreditar que coisas normais são pecado, você passa a interpretar toda a sua caminhada com Deus de forma errada. Começa a se sentir distante dele, não porque caiu em pecado de verdade, mas porque está vivendo sob uma condenação que não existe. E isso distorce silenciosamente como você vê Deus, como você se vê e até como você lê a Bíblia. Mais para frente nesse vídeo, eu vou te mostrar como remover essa culpa falsa, te ajudar a entender o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar, de forma muito mais clara e saudável. Mas primeiro, vamos percorrer as coisas que muitos cristãos acham que é pecado, e não são, segundo as Escrituras. Ponto 1. Ter emoções humanas normais. Salmo 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Muitos cristãos acham que sentir emoções fortes significa que algo está espiritualmente errado. Se sentem raiva, tristeza, frustração ou esgotamento, assumem que já pecaram. Mas a Bíblia mostra algo completamente diferente. O próprio Jesus expressou emoção. Em João 11:35 ele chorou. Sentiu raiva diante da injustiça em Marcos 3:5. Mostrou angústia profunda no Getsêmani. Emoção faz parte de ser humano. Não é automaticamente moral ou imoral. A diferença está na expressão e na direção, não na presença. A raiva vira pecado quando se torna ódio ou causa dano. A tristeza vira problema quando leva ao desespero em vez de te trazer a Deus. Mas a emoção em si não é pecado. Quando cristãos confundem emoção com pecado, começam a suprimir a própria humanidade em vez de entregá-la a Deus. Ponto 2. Ser tentado. Hebreus 4:15 diz: Jesus foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Essa é uma das distinções mais claras de toda a Escritura. Tentação não é pecado. Um pensamento que aparece na sua mente não é pecado. Um impulso ou atração não é pecado. O pecado acontece quando você concorda, alimenta ou age sobre ele. Muitos crentes sentem culpa intensa só porque a tentação apareceu. Mas a tentação é evidência de que você é humano, não de que você falhou. Até Jesus foi tentado. Ele simplesmente não a alimentou. Entender isso remove a vergonha desnecessária e traz clareza. Você não é pecador por ser tentado. Você é responsável por como responde. Ponto 3. Ter perguntas sobre a fé. Muitos cristãos acham que questionar Deus, a Bíblia ou a fé significa que estão falhando espiritualmente. As Escrituras nunca tratam questionamento honesto como rebeldia. Na verdade, muitos personagens da Bíblia lutaram com Deus. Davi, Jó, Tomé, os próprios discípulos. Questionar só se torna perigoso quando vira rejeição ou incredulidade endurecida. Mas a dúvida honesta, entregue a Deus, sempre foi parte da caminhada de fé. Ponto 4. Descansar e fazer pausas. Marcos 6:31 diz: Vinde e descansai um pouco. Alguns cristãos se sentem culpados por descansar, diminuir o ritmo, ou não estar constantemente fazendo algo espiritual. Mas descanso não é preguiça. É parte do design de Deus. O próprio Jesus se afastava das multidões para descansar e orar. O descanso só vira pecado quando se torna fuga de responsabilidades ou negligência de Deus. Mas o descanso saudável é, na verdade, obediência à sabedoria. Sem ele, as pessoas esgotam e confundem cansaço com fracasso espiritual. Ponto 5. Desfrutar das coisas boas da vida. 1 Timóteo 6:17 diz: Deus nos provê generosamente de tudo para que desfrutemos. Alguns crentes acham que aproveitar a vida, comida, relacionamentos, hobbies, conquistas,
é automaticamente mundano ou pecaminoso. Mas as Escrituras mostram que as coisas boas são dádivas de Deus. O problema não é o prazer, é a substituição de Deus. Quando algo vira ídolo, vira pecado. Mas desfrutar com gratidão e equilíbrio faz parte de viver bem diante de Deus. Ponto 6. Cometer erros enquanto cresce. Provérbios 24:16 diz: o justo cai 7 vezes e se levanta. Nem todo erro é rebeldia ou pecado. Alguns erros fazem parte do aprendizado, do crescimento e da maturidade. O crescimento espiritual não é perfeição instantânea, é transformação ao longo do tempo. Quando as pessoas confundem processo com fracasso, passam a viver em vergonha constante em vez de progresso. Mas Deus frequentemente ensina pelo processo, não pela perfeição imediata. Ponto 7. Não se sentir espiritual o tempo todo. Salmo 42:11 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Até os crentes mais fortes passam por estações secas. Não sentir Deus fortemente não significa que Ele está ausente. A fé não é construída sobre intensidade emocional. É construída sobre confiança. Se o seu relacionamento com Deus depende apenas de sentimentos, vai parecer instável sempre. Mas as Escrituras mostram que Deus permanece presente mesmo quando as emoções somem. Ponto 8. Estabelecer limites e dizer não. Mateus 5:37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Alguns cristãos se sentem culpados por estabelecer limites ou recusar pedidos. Mas limite não é egoísmo, é sabedoria. O próprio Jesus se afastava das multidões, evitava a pressão desnecessária e priorizava o tempo com o Pai. Nem toda demanda é um chamado. Aprender a dizer não é parte da maturidade, não pecado. Ponto 9. Estar em processo em vez de mudar instantaneamente. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a completará. Muitos crentes esperam transformação instantânea em todas as áreas. Quando não acontece, assumem que estão falhando. Mas Deus trabalha pelo processo. Algumas áreas mudam rápido, outras levam tempo. Confundir demora com desqualificação leva ao desânimo. Mas Deus é paciente com o crescimento. Ponto 10. O que de fato é pecado? Pecado é quando você faz algo que Deus claramente ordenou que não fizesse. Quando tudo vira pecado, nada fica claro. Mas quando as Escrituras definem pecado corretamente, a clareza volta. E com ela, o crescimento espiritual saudável também. Ponto 11. Por que isso muda tudo? Romanos 8:15 diz: vocês receberam o espírito de adoção. Quando você remove a culpa falsa, a sua visão de Deus muda. Ele deixa de ser visto como um acusador constante e passa a ser visto como um pai que guia o crescimento. Em vez de viver com medo, você começa a caminhar com clareza. E isso conecta diretamente com a próxima pergunta. O que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar de verdade? Porque quando a condenação falsa é removida, você finalmente começa a entender o que é uma vida centrada em Deus de forma saudável.